Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título A Carta aos Hebreus e a Excelência de Cristo. Jesus Cristo é a perfeita revelação de Deus, nosso sumo sacerdote eterno, que pelo seu precioso sangue vertido na cruz estabeleceu uma nova aliança com o seu povo, livrando-os da morte eterna. Nesta lição, estudaremos a Carta aos Hebreus, no que concerne à autoria, local e data em que a epístola foi escrita, a identificação dos destinatários, propósitos da carta, finalizando o nosso estudo com uma visão panorâmica deste tratado. Autor da Carta aos Hebreus. Estudiosos da Santa Bíblia ainda não chegaram a um consenso sobre a autoria da Epístola aos Hebreus. Entretanto, existem opiniões quanto à identificação do autor da Carta aos Hebreus, baseado em argumentos que infelizmente não nos dão 100% de certeza sobre a autoria desta carta, a saber. Clemente de Alexandria. Segundo Clemente de Alexandria, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Hebreus no idioma hebraico e Lucas a traduziu para o grego, considerando que a epístola possui vários pensamentos, termos e ideias semelhantes à de Paulo, manifestadas em outras cartas de sua autoria, bem como o fato histórico de que esta carta foi achada numa coletânea de livros presumidamente pertencente ao apóstolo Paulo. Wayne House. Segundo Wayne House, Lucas é o autor da carta em virtude da similaridade entre o texto da Epístola aos Hebreus e os textos do livro de Lucas e Atos dos Apóstolos. Estevão é o autor da carta aos Hebreus pelo fato de seu discurso registrado por Lucas, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, apresentar a narrativa com incontestáveis semelhanças com os escritos da Epístola aos Hebreus. Se conjectura também que Apolo é o autor de Hebreus, por ter sido um grande erudito do Antigo Testamento, considerando que a carta aos Hebreus possui um vasto número de citações de versículos do Antigo Testamento. Outras conjecturas quanto à autoria da carta aos Hebreus. Outros eruditos argumentam que a carta aos Hebreus pode ter sido escrita por Barnabé, Filipe, Silvano, Timóteo ou Priscila e Áquila. Considere-se que os argumentos apresentados para a identificação do autor da carta aos Hebreus dentre os mais variáveis ou variados possíveis autores são conjecturas que não foram inteiramente comprovadas. A posição mais aceita é a de que a carta aos Hebreus é de autor desconhecido até a presente data. Data da escrita da carta aos Hebreus. Ainda que não possamos precisar uma data específica, acredita-se que esta carta tenha sido escrita entre os anos 64 e 67 depois de Cristo, considerando que a carta, especialmente no capítulo 10, faz referência velada ao templo sagrado, bem como a sua liturgia diária, nos induzindo a crer que sua escrita tenha sido elaborada
antes do ano 70 depois de Cristo, pois nesta data o templo sagrado foi destruído pelos romanos na pessoa do general Tito. O local da escrita da carta aos Hebreus, conforme o versículo 24 do capítulo 13 da epístola, há uma revelação de que esta carta tenha presumidamente proveniência da Itália. Hebreus capítulo 13, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. Os destinatários da carta aos Hebreus. A epístola aos Hebreus carrega em seu bojo muitos registros aludindo às questões religiosas tipicamente judaicas e ao sacerdócio de Cristo, o que nos leva a pensar que o público ao qual foi endereçada eram os judeus que se converteram ao cristianismo e que se encontravam em algum lugar fora da Itália, ou seja, fora da cidade de Roma. Este tratado aos Hebreus nos aponta de forma resumida os seguintes propósitos. Primeiro, provar que o Senhor Jesus Cristo é a perfeita revelação de Deus. Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 3 diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Em segundo lugar, a carta aos Hebreus tem como propósito mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés e a tudo e a todos. Hebreus capítulo 5, versículos 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como os sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que eram, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, aqui há uma alusão direta
de que Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança. Em terceiro lugar, a carta tem como propósito demonstrar que Cristo é o nosso supremo sacerdote e muito melhor do que as tradições religiosas. Hebreus capítulo 9, versículos 11 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens, já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Em quarto lugar, o propósito da carta é combater a apostasia da fé cristã, considerando que os cristãos convertidos estavam sendo perseguidos, estimulando-os a perseverar na fé, advertindo-os a não retornarem aos preceitos religiosos anteriormente cridos por eles e contrários aos ensinamentos do cristianismo. Hebreus capítulo 10, versículos 35 ao 39, diz assim a palavra do Senhor: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Portanto, resumidamente, são 4 os propósitos da carta. Primeiro, provar que o Senhor Jesus é a perfeita revelação de Deus. Segundo, mostrar que o sacerdócio de Cristo é superior aos profetas, aos anjos, a Moisés e a tudo. Terceiro, demonstrar que Cristo é o nosso sumo sacerdote e muito melhor do que as tradições religiosas. E em quarto, combater a apostasia da fé cristã. Passemos agora, neste momento da aula, a traçar um panorama da Epístola aos Hebreus. No capítulo 1, Jesus é a plena revelação da pessoa de Deus, ou seja, a superioridade de Cristo. Isto quer dizer que nesta epístola, cada capítulo vai determinar uma mensagem específica. E no capítulo 1, a primeira mensagem é de que Jesus é a plena revelação da pessoa de Deus, ou seja, há uma superioridade de Cristo.
Na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O capítulo 2 da carta aos Hebreus traz como mensagem a grande salvação. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Hebreus capítulo 2, versículos 1 ao 9 diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos de tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em outro lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem em que o visites. Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. No capítulo 3, a epístola vai mostrar o perigo da incredulidade e da desobediência, falando também que Cristo é o nosso apóstolo e sumo sacerdote. Hebreus capítulo 3, versículos 1 e 3 diz: por isto, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. No versículo 12 ao 14 do mesmo capítulo diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos muitamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. No capítulo 4, a epístola vai falar sobre o descanso em Deus pela fé. E do capítulo 4, do versículo 1 ao 13, nós temos exatamente essa
este texto que mostra o descanso em Deus pela fé. No capítulo 5, a epístola fala sobre o sacerdócio fala que o sacerdócio de Cristo é superior à antiga aliança, que vai do versículo de número 1 ao 10. Inclusive, já fizemos esta leitura quando falamos dos propósitos. No capítulo 6, a epístola fala sobre a exortação ao progresso na fé e também dos perigos espirituais. Hebreus capítulo 6, versículos 1 ao 8 diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. No capítulo 7, há uma alusão direta a Melquisedeque, rei e sacerdote, mostrando também que Cristo é sacerdote como Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículos 1 ao 3 diz: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Do versículo 15 ao 22, diz assim a palavra do Senhor. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque. Se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pelo qual nos chegamos a Deus. No capítulo 8, a mensagem é que Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança, superior aos sacerdotes. Hebreus capítulo 8, versículo 1 ao 7 diz assim a palavra do Senhor: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo,
que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto os dons como os sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, melhor dizendo, pois diz ele: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. No capítulo 9, a carta aos Hebreus fala sobre a nova aliança a partir do sacrifício de Cristo, que tira os pecados do mundo. Hebreus capítulo 9, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, e a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. No versículo 28 do capítulo 9 diz: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. No capítulo 10, temos a expiação feita por Cristo, dizendo que esta expiação é divina e permanente. Hebreus capítulo 10, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis que estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui, estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. No capítulo 11, este capítulo ele registra o exemplo de fé dos heróis da fé. E em todo este capítulo, em primeiro lugar, ele fala sobre a natureza da fé e depois dos exemplos de fé extraídos no Antigo Testamento, tanto o de Abel, como o de Abraão, como o de Raabe, como o de José,
ou seja, de Moisés, de vários personagens bíblicos, dizendo que este exemplo, esta natureza da fé, é uma referência a ser seguido. No capítulo 12, a carta registra que Deus é o nosso Pai e também promove vários conselhos e avisos, não só morais, mas também espirituais. Hebreus 12, versículos 5 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Finalmente, no capítulo 13, neste panorama que estamos realizando da Epístola aos Hebreus, fala como agradar a Deus. No capítulo de número 13, que vai do versículo 1 ao versículo 8, que diz: Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiante: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrina várias e estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Portanto, aqui temos um panorama da Epístola aos Hebreus. E na sequência das aulas, nós vamos estudar cada capítulo de forma minuciosa. Concluindo a aula de hoje, na pessoa de Jesus Cristo foi estabelecida a nova e perfeita aliança entre Deus e a humanidade, o nosso sumo sacerdote, aquele que se sacrificou na cruz do Calvário, trouxe com este ato revolucionário espiritual a todos os homens a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Sejamos diligentes, perseverando na fé cristã. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.